Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 23 a 29. A tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Meus irmãos, vamos concluir o estudo do capítulo 3 do livro de Gálatas. Vamos ver dos versículos 23 a 29, que fala sobre a tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Versículo 23. Antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Tutela significa proteção, orientação, responsabilidade por aqueles que não podem cuidar de si mesmos. Lembrando, meus irmãos, que naquela época, na época de Moisés, quando o povo estava saindo do Egito, sendo conduzido através do deserto rumo a Canaã, toda aquela história que nós vemos lá em Êxodos, enfim. O povo, ele precisava de uma orientação, eles precisavam de uma intercessão direta, que era feita por Moisés. Porém, Moisés não ia durar para sempre. Naquela época, o povo vivia mais do que hoje, viviam mais anos do que hoje, porém, chegava um momento que eles iriam morrer. Então Deus, com o seu agir perfeito e preocupado com os seus filhos, com a sua descendência, ele enviou a lei a Moisés. Lembramos que primeiro ele enviou os mandamentos, os 10 mandamentos, e depois ele enviou a lei para conduzir o povo através dos 10 mandamentos. Lembrando, meus irmãos, que Moisés e Jesus, eles viveram em tempos muito distantes, aproximadamente 1500 anos de diferença entre a época de Moisés e a época de Jesus. E durante esses 1500 anos, muitos deles que Moisés não ia estar presente, o povo precisava ter uma referência. E a referência era a lei deixada por Deus. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Eu já falei várias vezes, e todos que tiverem interesse em estudar vão ver que todos os livros da Bíblia apontam para Jesus, apontam para a vinda de um Salvador, de um Redentor. Aio, a que se refere aqui, nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Aio refere-se a um tutor ou guardião, especialmente aquele que cuidava da educação e da disciplina de crianças, frequentemente um escravo ou pessoa de confiança. Quando Paulo fala aio, a gente imagina, e aqui pela definição vemos que é alguém que cuidava da educação e disciplina de crianças. Essas crianças aqui, o aio, que cuida dessas crianças, refere-se à imaturidade espiritual do povo de Deus. Eles não eram capazes de discernir entre o certo e o errado. Eles não tinham ainda, nessa época, evoluído suficientemente espiritualmente.
Tudo, meus irmãos, acontece no tempo perfeito de Deus. Não cabe a nós contestar, cabe a nós crer. No versículo 25, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Ou seja, depois que Cristo cumpriu a lei e morreu pelos nossos pecados, não existia mais a necessidade da lei, pois dali para frente nós recebemos a salvação através da fé em Jesus Cristo. E após a morte e ressurreição de Cristo, ele nos enviou o Consolador, o Espírito Santo, para nos conduzir. Aqui, meus irmãos, Paulo reafirma que a lei não é mais necessária para conduzir o povo de Deus à salvação. No versículo 26, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Observem Paulo falando aqui, reafirmando, como nós já vimos também outras passagens na Bíblia dizendo, que nós não somos filhos de Deus porque nascemos de sangue vindo de Abraão, ou nascemos em um território chamado Israel. Nós somos filhos de Deus, pois herdamos a fé de Abraão. É através da fé, somos filhos espirituais de Deus. Até porque Deus é espírito. Aqui, meus irmãos, vamos fazer uma referência em Gálatas 2,19. É um estudo anterior. Quem tiver interesse pode voltar ali no feed e vai achar o estudo completo que explica sobre isso. Que diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Ou seja, a lei não é mais necessária. A partir de agora nós vivemos pela fé. E estamos crucificados com Cristo, pois Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, para a nossa salvação. Quando diz crucificados com Cristo, não significa que nós estamos na cruz de carne e osso com Ele, mas espiritualmente, vivendo conforme o seu ensino, vivendo conforme o Evangelho que nos foi ensinado, rumo à salvação. Versículo 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Irmãos, aqui, vou fazer uma observação muito importante. O batizado a que se refere aqui é aquele ritual de batismo, ou seja, uns por aspersão, outros por imersão, não quero entrar nesse mérito. Porém, o batismo real que nós recebemos é o batismo do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro batismo, pois uma pessoa que não crê, que não tem uma fé e uma conversão genuína, ela pode enganar as pessoas e ser batizada em águas, mas mesmo assim não conquistar a sua conversão verdadeira. Em contrapartida, outra pessoa pode se converter verdadeiramente, receber o Espírito Santo de Deus e não passar pelo processo de batismo nas águas. Não porque a pessoa é contra Cristo, mas porque hoje em dia o ritual de batismo já não é mais um ritual espiritual em busca da salvação, mas acabou se tornando uma ação social, um evento para homens. Aqui no versículo 27, vou fazer uma referência a Gálatas 2,20, que é a continuação da referência anterior do versículo passado. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou a mim. Agora, meus irmãos, nós vivemos pela fé em Cristo. Os convertidos
vivem pela fé em Cristo. Os verdadeiramente convertidos, os verdadeiros cristãos, não todos que vão na igreja e se dizem cristãos. Dizem que são cristãos, mas não são praticantes. São as pessoas que vivem de acordo com a palavra e não as pessoas que aplicam 1 hora, 2 horas da sua semana sentadas num banco de igreja. Aqui nós falamos de fé. A fé é através da conversão. E a conversão verdadeira, ela é demonstrada quando vivemos de acordo com a palavra. Não que seremos perfeitos, pois nunca seremos. Nós somos sempre dependentes de Cristo para a nossa salvação, pois nós somos pecadores. Mas nós temos que lutar e viver todos os dias conforme o que é ensinado através do Evangelho de Jesus. E não simplesmente de acordo com os rituais feitos por homens para homens. Versículo 28 inicia com a palavra dessarte. Dessarte é similar a portanto. É só uma diferença aí de linguagem pelo português traduzido daquela época e o português atual. Então, portanto, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Nós vimos alguns estudos anteriores, várias referências e exemplos, que Deus não faz acepção entre as pessoas. Deus não julga que o homem é melhor que a mulher, nem que a mulher é melhor que o homem. Eles apenas têm papéis diferentes. Ele não julga que um povo é melhor que o outro povo. Para ele são todos povo. Nós nos tornamos povo de Deus pela nossa fé, meus irmãos, e não pelas fronteiras de um território ou pelo sangue, pela genética dos nossos pais. Não quer dizer que porque nossos pais foram crentes verdadeiros, que nós seremos crentes verdadeiros. E assim sucessivamente. Não é porque nós estamos numa caminhada cristã de fé, vivendo conforme o ensino, o mandamento e a palavra de Deus, que os nossos filhos vão seguir o mesmo caminho. Esse é o nosso desejo, mas nós não podemos garantir isso. Aqui uma referência, nós vemos em João, Evangelho de João, capítulo 17, os versículos 20 e 21, que diz assim, ó. Aqui é uma oração de Jesus, uma oração sacerdotal de Jesus, que diz: não rogo somente por estes, pelos que estão ali naquela época com Jesus, vivendo com Jesus, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a palavra de Deus, que a palavra ficou, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus, quando ele ora aqui, para que o mundo creia que tu me enviaste, não é porque Jesus quer a fama de ter sido enviado por Deus, porque Jesus quer que as pessoas creiam para que elas conquistem a sua salvação, pois a salvação só vem através da fé em Jesus Cristo e, consequentemente, mudança de atitude, conversão, boas obras, enfim, nós já estudamos isso também anteriormente. Para concluir esse estudo do capítulo 3, o último versículo desse livro diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Meus irmãos, voltando a um versículo, para mim, um dos mais importantes da Bíblia, que está lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, onde teve a promessa de Deus a Abraão, que diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus falando para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra.
É maravilhoso o ensino e o entendimento da palavra de Deus, meus irmãos. Que nós possamos ter nossos olhos espirituais abertos, ter o nosso coração quebrantado diante de Deus, para termos o verdadeiro entendimento do ensino. A palavra de Deus é para ser simples e de fácil entendimento, porque ela visa a salvação e a edificação de todos, e não a exaltação dos mestres da lei. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.